Abra comigo a tua Bíblia em Êxodo, capítulo 24, versículos de 3 a 8. Êxodo 24, de 3 a 8. A palavra do Senhor, ela diz assim, Êxodo 24, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor. Moisés foi e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor falou, nós faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo se levantado de manhã cedo, edificou um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas segundo as 12 tribos de Israel. Enviou alguns jovens do filho de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés pegou a metade do sangue e pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. Depois pegou o livro da aliança e leu para o povo, e eles disseram: tudo que o Senhor falou, nós faremos e obedeceremos. Então Moisés pegou aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas estas palavras. Amém? Curva a tua cabeça por um instante. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, eu quero, a Deus, pedir ao Senhor que o Senhor venha, Pai, ao nosso encontro, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale ao nosso coração, que apesar de mim, ó Deus, o Senhor possa falar ao coração dos meus irmãos. Que em tudo, Pai, o Senhor possa nos exortar, nos edificar e, ó Deus, nos encorajar, Pai, a termos uma vida diante da Tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Meus irmãos, é interessante para nós pensarmos um pouco sobre o que significa o arrependimento. O que é o arrependimento? Hoje pela manhã, na nossa escola bíblica dominical, nós falamos um pouco sobre isso. Quando nós ferimos alguém com palavras, por exemplo, nós não chegamos para essa pessoa e falamos assim: oh, foi mal. Se você tiver uma briga com a sua esposa e você ferir com palavras, com gestos, levanta a voz e faz gestos com as mãos, chuta uma cadeira lá nervoso, e aí você, ao chutar a cadeira bate na mesa e derruba lá. Falamos isso hoje de manhã aqui, né? Essa foi a ilustração que eu usei. E aí derruba um vaso de flor e quebra, e a flor que estava ali, a irmã dela que havia dado para ela. Vocês ficam bravos, aí você pega o carro e vai para a rua. Pronto. Quando você volta para pedir perdão para tua esposa, você não vira para ela e fala assim: oh, foi mal aí, beleza? Desculpa. É assim que você faz? Não. E depende de como a sua mulher for. Se você falar para ela assim: olha, me perdoa, ela vai olhar para a tua cara e vai falar assim: me perdoa pelo quê? Te perdoa pelo quê? Porque você falou, você agrediu com palavra, você chutou a mesa, você derrubou meu vaso. Perdão pelo quê? O que é arrependimento? Nós precisamos aprender a nos arrepender. E também aprender como confessar os nossos pecados. Esse é o Tim Keller, irmão, não é o Cícero, é o Tim Keller. O pessoal da igreja fala que é o Cícero, mas não é. Mas é bonitão, hein, Elete? Hã? Ó, quem falou foi o presbítero Dario que falou. Eu conto o milagre e conto o santo, Dario. Olha o que o Tim Keller fala. Porque agora, quando eu vou colocar algum slide dele, eu lembro disso, cara. É que está bonitão hoje, Cícero, por isso. Ó, se me chamasse de Tim Keller, eu ficaria extremamente honrado. Um dos meus heróis. Vamos lá. O arrependimento inclui lamentar por pecados específicos, mas significa muito mais. Olha que interessante, meu irmão. O arrependimento que realmente modifica o coração e o seu relacionamento com Deus, começa quando você reconhece que o seu maior pecado, o pecado sobre o qual se acumula o restante dos seus pecados,
é o seu projeto de autossalvação. Tanto em nossas más ações, quanto nas boas ações, nós tentamos ser o nosso próprio Salvador e Senhor. Faz sentido isso? Entende isso? O nosso projeto de autossalvação é nós tentarmos produzir salvação com a nossa própria vida. E o Keller está falando o seguinte: precisamos nos arrepender até mesmo do nosso arrependimento superficial. Ele continua dizendo o seguinte: nós confiamos em objetos e deuses alternativos, ainda que não os chamemos assim. E aqui, quando a gente fala de idolatria, a gente acha que idolatria é a imagem de Nossa Senhora Aparecida que os católicos têm em casa. Ou que idolatria é agora, não sei se vocês viram lá no Ceará, acho que foi no Ceará, se não me engano, fizeram uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, maior que o Cristo Redentor. E havia milhares e milhares e milhares de pessoas lá. Quando nós pensamos em idolatria, você quer julgar isso. Mas não é isso que a Bíblia está falando sobre idolatria. Não é isso. Isso pode fazer parte. Mas não é isso. Olha o que o Keller fala. Nós confiamos em objetos e deuses alternativos, ainda que não os chamamos assim. Por quê? Nós tentamos provar o nosso valor através da correção moral, ou por meio das nossas realizações, por meio da nossa família de comercial de margarina, por meio da nossa vida profissional. Está vendo? São os nossos ídolos muitas vezes. Quando nós entendemos que tudo não passou de um artifício para pôr Deus e o próximo na condição de devedor, nós podemos precisar nos arrepender até mesmo do nosso envolvimento diligente com a igreja ou com a religião. Então isso às vezes vem da nossa ideia de que porque eu estou ativamente na igreja, eu posso fazer as coisas do jeito que eu quero. E aí o próximo, o pastor, os líderes, o meu líder, ele tem que fazer o que eu quero, porque eu também faço parte. Ídolo. Então você percebe que o arrependimento tem camadas muito profundas, muito mais profundas do que a gente imagina. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Porque Deus está estabelecendo então a aliança da lei. E por que é importante falar sobre arrependimento diante do contexto da aliança da lei? Se você se lembrar, contextualizarmos um pouco aqui, nós começamos falando de Gênesis 3,15, a queda, falamos da aliança da preservação com Noé, o sinal era o arco-íris, falamos da aliança da promessa com Abraão semana passada, e o sinal, a circuncisão, ok? Que nós já entendemos que a circuncisão na nova aliança não é mais no prepúcio, mas agora essa circuncisão é no coração. E hoje nós vamos falar sobre a aliança da lei. Então, eu vou responder uma pergunta: como Deus estabelece a aliança da lei? Em primeiro lugar, por sua palavra. Olha o que o versículo 3 e 4 fala. Moisés foi e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor. Todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu em uma voz e disse: tudo que o Senhor falou, nós faremos. Olha que interessante. Deus manifesta então a aliança da lei, primeiro por sua palavra. Qual palavra, Caio? Somente os 10 mandamentos? Não. Tudo que está escrito entre Gênesis 19 até o final de Gênesis 23 faz parte dessa lei. Faz parte de todas essas palavras que Deus disse. Não apenas os 10 mandamentos. Eles haviam ouvido a lei, ouviram toda a justiça da lei, sabiam que o que Deus estava exigindo era uma obediência perfeita da lei em cada área da sua vida, porque nesse meio aí vão ter não apenas os 10 mandamentos, mas vai ter lá lei moral, vai ter algumas coisas civis, algumas coisas religiosas, como eu tenho que tratar essa situação, aquela situação, ou seja, todos os aspectos da vida de Israel estavam manifestos ali, de Êxodo 19 até Êxodo 23. Mesmo assim, quando Moisés lê toda a lei para o povo, o que o povo responde? Todas essas coisas nós faremos e obedeceremos. Todas as coisas nós faremos e obedeceremos.
O que isso significa, meus irmãos? Mesmo quando Moisés termina de ler aquela lei impossível de se cumprir, Israel está dizendo assim: topamos, está tudo bem, nós vamos obedecer cada palavra. Ou seja, eles eram pecadores natos, porque eles sabiam que não dava para cumprir. Mas por outro lado, irmão, o que eles poderiam falar para Deus? Não vamos cumprir? Eles estavam ali no acampamento, no deserto, olhavam para o monte fumegava. A glória de Deus manifesta sobre o monte e Deus dando a lei para Moisés. Quando Moisés desce e lê a lei, quem aqui é louco de falar para Deus que não vai cumprir? Ninguém. O que está acontecendo aqui, meus irmãos, é que nenhum homem, mulher ou criança era capaz de observar a lei. Não era simplesmente falhar uma vez ou outra, mas é uma incapacidade de observar um único mandamento em perfeita integridade. É impossível. É impossível. E aqui, eu confesso para vocês, abrindo meu coração, que para mim pregar esse sermão, ou esse ponto especificamente, é um grande desafio. Primeiro, porque eu não consigo cumprir a lei. Segundo, porque você também não. E terceiro, que por mais que eu sei e eu reconheça a minha e a tua capacidade de cumprir a lei, nós não podemos negar o nosso compromisso para com a lei. Entendem isso ou não? Entendem? Eu não vou conseguir cumprir tudo. Mas isso não quer dizer então que eu posso dar um chute nela e viver como se ela não existisse. Não existe isso. Não existe isso. Então, o fato de eu saber que eu não vou conseguir cumprir toda a lei, não me dá a desobrigação, por assim dizer, de viver uma vida diante de Deus. E aí uma pergunta que eu preciso fazer para mim e para você é: quantas vezes você cobra das pessoas aquilo que você não consegue fazer? Quantas vezes eu quero exigir que as pessoas vivam um tipo de vida que eu mesmo não consigo viver? Isso tem nome na Bíblia, e se chama farisaísmo. Os fariseus eram assim, eles impunham sobre o povo um peso que eles não conseguiam carregar. Então, eu não posso impor sobre a igreja, sobre você, sobre mim, o peso de cumprir 100% a lei. Mas eu também não posso vir aqui e falar para você assim, ó, pode rasgar Êxodo de 19 a 23, porque isso aqui não vale mais. Isso não é verdade. Idolatria continua sendo pecado. Matar, roubar, destruir, adulterar, divorciar e talalá, tudo continua sendo pecado. Não mudou. Mas nós precisamos ter uma compreensão do que isso aqui tem a ver com a nossa vida. Olha o que a palavra do Senhor fala aqui em Gálatas capítulo 3. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para que essa fé, no futuro, haveria de ser revelada. De maneira que a lei se tornou o nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Ou seja, a lei nunca serviu para justificar alguém pela fé. Porque para você ser justificado pela lei, você teria que cumpri-la 100%. E ninguém consegue. Então, a missão da lei nunca foi que alguém fosse salvo pela lei. Mas a missão da lei qual era? Paulo está falando aqui, ó. Para que ela nos... Me perdi. Versículo 23 mesmo. 24... Ok, se tornou o nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que, ou seja, para que em Cristo nós fôssemos justificados pela fé. Mas agora que veio a fé, não estamos subordinados mais ao guardião, ou seja, eu não sou justificado pela lei. 26, pois todos vocês, são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de novo,
Semana passada nós já falamos da importância do batismo. E agora, novamente, vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu, grego, escravo, liberto, homem e mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Uma pergunta para você: por que Paulo não escreve assim, são herdeiros da lei de Moisés? Porque a justificação pela fé, ela veio para Abraão antes da lei. Porque não é a lei que justifica, é a promessa. A promessa feita a Abraão, de que Deus salvaria a sua descendência. Então eu tenho uma pergunta para o teu coração. Eu tenho uma pergunta para o teu coração agora. Quando Deus fala com você, você ouve para obedecer ou você ouve para concordar? Vou repetir. Quando Deus fala, você ouve para obedecer ou você ouve para concordar? E me perdoe, eu preciso ser direto aqui. Deus não pergunta a minha opinião. Deus não precisa da minha opinião, precisa? A palavra dele não precisa da minha opinião. Ah, eu não concordo com isso. Deus não perguntou a minha opinião. Deus me deu uma palavra. E a minha obrigação é andar diante dele, diante da palavra. Entendem, irmãos? Nós vivemos num mundo pós-moderno, aonde as pessoas querem discutir o que elas concordam ou não. A palavra de Deus não é assim. A palavra de Deus é uma lei escrita. E eu devo obedecê-la. Tudo bem até aqui? Então Deus manifesta ou estabelece a aliança da lei por meio da sua palavra. Mas em segundo lugar, como que ele estabelece então? Com sangue substitutivo. Eu quero que você entenda, em nome de Jesus, que você não será justificado diante de Deus por cumprir nenhum mandamento. Eu preciso que você entenda isso. Cumprir mandamento, cumprir a palavra de Deus, não fará de você mais amado. E quebrar mandamento, pecar, arrebentar com tudo, não fará de você menos amado. Você consegue compreender isso? Esse é o Evangelho. Deus não contabiliza débitos. Já falei isso aqui, né? Sabe quando você vai passando um cartão de crédito? Uhul! Cartão, uhul! Cartão. Chega uma hora a conta vem, né? Deus não faz isso com a gente. Deus não contabiliza os seus débitos, as suas faltas, porque Ele já as pagou na cruz do Calvário. Mas Deus também não contabiliza crédito. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fui na igreja, eu fiz aquilo outro, eu cumpri isso daqui. Deus não contabiliza nem débito e nem crédito. Quando a conversa é pagar ou poupar, Deus não poupou o Filho e Deus quitou as nossas dívidas na cruz do Calvário. Amém? Então, em segundo lugar, como Deus estabelece a aliança da lei? Por meio de sangue substitutivo. Vamos lá. Versículos 5 e 6 de Êxodo 24. Então Moisés enviou alguns jovens do filho de Israel, aos quais ofereceram ao Senhor holocaustos, sacrifícios pacíficos de novilho. Moisés pegou metade do sangue, pôs em bacias e a outra metade aspergiu sobre o altar. O que será que está acontecendo aqui, hein? Depois de Moisés levantar o altar ao Senhor, Moisés enviou jovens para oferecer alguns holocaustos e ofertas pacíficas. O altar representava a presença de Deus. Era um lugar para se fazer sacrifício. Isso já acontecia no deserto, porque isso era essencial,
Porque pecadores só podem adorar a Deus com base em sacrifício, nesse momento da história. Não dava para entrar diante de Deus, porque nós somos sujos. Então, antes de entrar na presença de Deus, eles ofereciam sacrifícios. E o sangue, então, ele apaziguava, trazia paz para o momento com Deus, e então eles poderiam entrar. Vamos se lembrar aqui da nossa série de mensagens? A primeira coisa que Noé faz quando desce da arca, qual é? Levanta um altar e oferece um sacrifício ao Senhor. Quando Deus prometeu um filho e uma terra para Abraão em Gênesis 15, o que Abraão faz? Entrega sacrifícios, levanta um altar e entrega sacrifícios ao Senhor. E agora, o que Moisés faz? Moisés levanta um altar e oferece holocausto e oferece ofertas pacíficas. Qual é a diferença? Holocaustos eram entregues pela expiação do pecado. Então, primeiro, o holocausto é entregue, e esse holocausto é o seguinte: o animal todo é consumido no fogo. A carne, o osso, o sangue, tudo é consumido no fogo. Isso é expiação do nosso pecado. É a primeira coisa que aqueles jovens fazem a mando de Moisés. E a segunda coisa é ofertas pacíficas. E essas ofertas pacíficas representavam paz com Deus. E elas eram usadas em conclusão, em cumprimento de alguma coisa, ou selando algo em relação à aliança. O que está acontecendo então aqui no versículo 5 e 6? Eles estão selando a aliança com Deus por meio de um sacrifício. Quando a aliança é feita com Abraão, Deus passa no meio do sacrifício, não é? Agora aqui é diferente. Agora aqui o sangue do cordeiro derramado é separado em duas bacias. Uma bacia é jogada sobre o altar. O que isso significa para mim e para você? O que significa Moisés tomar metade do sangue e aspergir sobre o altar? Irmão, o que está acontecendo aqui? Se o povo tem que obedecer à lei, Deus agora está comprometido com o sangue, porque o sangue está sobre o altar. Olha que interessante. Eu vejo duas aplicações para o meu coração e para o teu coração aqui nesse texto. A primeira, segurança. Segurança. Por que segurança? Porque se o sangue do cordeiro está derramado sobre o altar, significa que nós temos paz com Deus. Ao eu quebrar a aliança, Deus não vai me matar, porque Ele está comprometido com a aliança. Olha que interessante. Está vendo como é diferente se eu vier aqui e falar para você assim: você matou, né? Você vai para o inferno. Não, tudo bem, eu matei. Eu preciso pagar diante dos homens, mas se eu me arrepender diante de Deus, esse sangue, Ele é fiel para me perdoar. Diante dos homens eu vou ter a consequência, ok? Mas diante de Deus, se eu me arrepender e confessar, eu estou perdoado. Olha como é diferente as duas coisas. Então, quando Deus estabelece os 10 mandamentos, ou toda a lei, você percebe o tanto de graça que está sendo derramado aqui? Percebe ou não? Mas uma segunda coisa que eu vejo aqui para o meu coração e para o teu, se a primeira é segurança, a segunda é descanso. Descanso. Se você quiser descansar em quem você é, ou no que você tem, ou no que você faz, você continuará sendo alguém cansado e pesado. Entende o que eu quero dizer? Se o seu descanso depender do que você tem, de quem você é e do que você faz, você vai continuar sendo uma pessoa cansada, estressada, ansiosa, insegura e que não descansa. Será que foi por isso que o nosso Senhor Jesus, lá na Galiléia, virou um dia e falou assim: vinde a mim, vós, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei? Porque o meu fardo não é pesado, o meu jugo é leve. Dá o teu pesado para mim, que eu dou o meu leve para você.
O teu pesado, que você tenta fazer e tenta cumprir, e tenta, dá para mim que eu vou levar ele para a cruz. E o meu que é leve, eu derramo sobre você. Porque eu não sou culpado. Você é. Então você leva a minha inocência, que eu carregarei a tua culpa para a cruz. Que coisa linda. A minha vontade agora é dobrar o meu joelho aqui e começar a chorar. Porque eu estou seguro. Eu não estou seguro se eu tenho dinheiro na minha conta ou não. Eu não estou seguro se o meu ídolo do governo ganhou a eleição ou não. Eu não estou seguro se o meu casamento é assim ou assado. Eu não estou seguro se eu tenho um bom emprego, se eu ganho bem ou se eu não ganho. Eu estou seguro porque Jesus carregou o meu fardo, o meu pecado, a minha culpa, a minha condenação e todo o meu cansaço na cruz do Calvário. Por que eu não descanso então, Caio? Porque você está vivendo conforme as suas forças. Você quer ser alguém bom, você quer ser alguma coisa, você quer mostrar para os outros alguma coisa, e isso cansa. Cansa. Essa semana eu conversava com uma amiga e eu falei assim, eu sou transparente mesmo. Eu sou assim, irmãos. Se um dia você vê alguma coisa que eu não gostei, você vai ver na minha cara que eu não gostei. Isso é ruim para mim. Eu tento mudar, mas eu não estou conseguindo. E eu nem sempre fui assim. Eu não era assim. Mas quando eu tinha, não me lembro agora, mas de 22 para 23 anos, mais ou menos, eu não lembro exatamente, eu infartei. Eu tive um princípio de infarto. O médico falou para minha mãe assim, o coração dele está inchado. Qualquer esforço vai estourar. E pela idade dele não aguenta, morre, tá? E eu fiquei deitado, 15 dias deitado. Eu levantava para tomar banho, alguém me segurando, eu não podia fazer esforço nenhum. E eu me lembro até hoje, nós entramos na sala do médico e ele falou para mim assim, você deve ser uma pessoa que guarda muitas coisas para você, né? Você deve ser muito introvertido. E minha mãe começou a confirmar, porque eu era mesmo. Eu era um jovem, eu via crescido na adolescência, fechado no quarto, ouvindo rock e jogando videogame. Eu era um cara fechado, introvertido. E aí ele me explicou aquilo. E a partir daquele dia eu tomei uma decisão. A partir de agora é assim, se pisar no meu pé doeu, eu falo na sua cara. Se eu não gostar de alguma coisa, eu falo. Porque melhor você ficar bravo comigo do que eu infartar. Isso é ruim, Júnior. Porque lá na classe eu tenho um apelido no seminário. A cara do Caio é a parte mais interessante da aula. Porque eles olham para minha cara e eles tiram sarro. Tem figurinha minha, porque eles fazem, o professor começa a falar umas besteiras lá, e eu fico assim, ó. Entendeu? Você já entendeu, né? Então é isso. Mas eu prefiro ser uma pessoa transparente e me expor ao risco do que tentar viver com uma capa e uma máscara de alguém que eu não sou. Eu não sou. Eu sou o miserável pecador que passo talvez 90% do meu tempo que eu estiver acordado, trabalhando, estudando, lendo e planejando as coisas da igreja e da obra de Deus. Esse sou eu. Mas eu peco, eu erro, eu tropeço, eu caio, né? Eu caio. E está tudo bem. Então, esse texto me dá duas coisas: descanso e segurança. Eu vou descansar, irmão. Não na minha performance, mas no sangue substitutivo, que foi derramado sobre o altar. Quer um conselho? Faça o mesmo. Descanse. Não queira provar nada para ninguém. O Carson diz o seguinte: as únicas pessoas que conseguem melhorar espiritualmente são as que sabem que nem mesmo quando nunca parecem estar melhorando, ainda são profundamente amadas. Eu tenho certeza disso. Eu sou um homem profundamente amado pelo meu Senhor. Pelo meu Senhor. Isso soa impossível ou retrógrado. Se as pessoas sabem que o seu fracasso não diminui o amor de Deus, será que elas não vão persistir em seu pecado, Caio? Será, Caio, que essa sua pregação aí não vai fazer com que a Maiara, que é jovem ainda, com o Rian, que é jovem ainda, fale assim, o quê? Olha o que esse cara está falando, não é a performance dele, não é a minha performance, não é o que eu faço. O Caio acabou de falar, Rian, você não viu que a gente pode fazer coisa errada, que Deus não vai me amar menos. Será que isso não vai dar para ele, jovem?
uma carteirinha de habilitação escrita peque à vontade? Você acha isso? Eu não, eu acho o contrário. Eu acho que se eu entender que o fato de Deus me amar, mesmo sabendo o maluco que eu sou, o pecador que eu sou, isso não me faz rebelde. Olha o que ele continua dizendo. Sim, algumas almas rebeldes e insensíveis procuram tirar vantagem da graça, mas não aqueles que são entregues ao Espírito de Deus. Um perverso vai se perverter mais ao ouvir o que eu estou falando. Mas um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus vai se tornar pessoas melhores por meio do Evangelho. Faz sentido o que eu estou falando? Paulo pergunta isso aos coríntios. A graça me dá motivo para pecar? Não, é o contrário. Se eu entendo o que Deus fez por mim, agora que eu não quero pecar mesmo. Agora que eu vou, como Paulo diz, esmurrar a minha carne, a fim de me parecer um pouquinho mais com o meu Senhor Jesus. Um pouquinho mais com o meu Senhor Jesus. Dois conselhos práticos para você. Primeiro, quando você fracassar, quando você pecar, não se afaste de Deus. Quando eu melhorar eu volto. É o contrário. Quanto mais eu peco, mais eu mergulho na graça. Deus é o único que pode me libertar. Segundo, quando você fracassar e pecar, corra imediatamente para o sangue de Cristo, porque esse sangue já foi derramado por você. Amém? Mas em terceiro e último lugar, a aliança da lei, Deus a manifestou aspergindo sangue sobre o povo. Isso aqui para mim é muito estranho. Vamos ler? Depois que ele pegou o sangue do sacrifício, metade ele jogou sobre o altar. Versículo 7. Depois pegou o livro da aliança e leu para o povo, de novo, né? Segunda vez. E eles disseram, tudo que o Senhor falou, nós vamos fazer, obedeceremos. Então Moisés pegou o sangue e fez o que, irmão? Aspergiu, assim, ó. O sangue da nova aliança, aspergido. Eis o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas estas palavras. Eu não sei se você já assistiu aquela série Vikings. Alguém já assistiu? Tem uma cena da série de Vikings que a Lagertha, esposa do Ragnar Lothbrok, eles matam uma vaca. E aí o sangue começa a escorrer assim, e aí os sacerdotes lá dos vikings dá para ela o sangue e ela passa assim, ó, na cara dela o sangue. Desculpa, estou sendo honesto. Quando eu olho isso aqui, é o que parece. Deus pega um sangue de um animal e faz assim, ó. Moisés está jogando sangue de animal nas pessoas. Parece um negócio viking, Cleiton. Mas não é. Não é. Mas a pergunta que eu fiz, e eu quero fazê-la de modo retórico, é: o que significa isso? Por que Moisés jogou sangue sobre o altar? Porque Deus estava se comprometendo com a aliança. Mas por que ele aspergiu sobre o povo? Essa é a pergunta que precisa ser respondida. Por que Deus aspergiu sangue sobre o povo? O sangue sempre foi a base do relacionamento entre Deus e o povo. O sacrifício do Antigo Testamento, inclusive esses que confirmavam a aliança, ensinava que o povo precisava buscar a salvação em Deus, não por meio da lei, mas por meio do sangue. Olha o que o escritor aos Hebreus diz sobre esse texto. O escritor aos Hebreus está citando o texto que nós estamos conversando hoje. Hebreus capítulo 9, versículo 17. Sim, porque um testamento ou uma aliança só é confirmado depois da morte de quem fez. Olha, entenda isso. Como diria João na ilha de Patmos, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja.
Uma aliança só pode ser confirmada depois da morte de quem fez. Então, se o animal morre no lugar de alguém, o sangue primeiro é colocado sobre o altar de Deus e agora sobre o povo, certo? Pois de nenhuma maneira uma aliança tem força de lei enquanto vive ainda quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi estabelecida sem sangue. 19. Porque havendo Moisés proclamado ao povo todos os mandamentos conforme a lei, pegou o sangue de bezerro, de bode com água, lã tingida, de escarlate e sopo, e aspergiu, não só sobre o livro, como também sobre o povo. O escritor dos Hebreus está nos contando o que Moisés fez, e está interpretando o que Moisés fez. 20. Dizendo, esse é o sangue da aliança que Deus ordenou para vocês. Igualmente também aspergiu sangue, tanto no tabernáculo, quanto nos utensílios do templo, do tabernáculo, né? 22. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. O sangue derramado sobre o altar é Deus se comprometendo com o povo. E o sangue derramado sobre o povo é um perdão antecipado por uma lei que eles não vão conseguir cumprir. Pronto. Nessa hora os legalistas ficam loucos, porque eles querem obrigar todo mundo a cumprir a lei. Mas você percebe o que ele está dizendo? Com Abraão, os animais são cortados no meio. Com Moisés, o sangue é derramado sobre o altar, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Só que todo esse sangue, todo esse açougue derramado no Antigo Testamento, era sombra de um cordeiro. De um cordeiro, que seria morto, e o seu sangue seria derramado na cruz do Calvário. Ok? Mas vamos entender um pouco mais, estou terminando já. Quando você olha para a sua vida e você diz assim, eu não consigo manter a minha fidelidade, Caio. Sabe o que Deus nos responde? Eu te sustento com a minha. Você consegue entender isso nessa série que nós estamos fazendo? Quando ele promete algo a Abraão, é ele que passa no meio. Quando ele dá a lei para Moisés, o sangue está sobre ele. Para de tentar compensar, irmãos. Para de tentar compensar. Se arrependa e deixe o sangue de Cristo te purificar. Será que você seria capaz hoje, nessa noite, de confessar com a tua boca assim? Não sou eu que me purifico. Eu sou purificado pelo sangue do Cordeiro. As frases são bonitas, mas as implicações são profundas. Só que tem uma última coisa que eu quero falar para a gente terminar. O sangue naquele dia foi aspergido sobre quem? Não foi sobre uma ou duas pessoas. Foi sobre o povo. Nunca foi sobre uma pessoa. Entende? Sempre foi sobre um povo. Nunca foi sobre indivíduo. Sempre foi sobre o povo. Olha que interessante isso. Será que nós vivemos a nossa fé em aliança com a igreja? Ou eu vivo a minha fé como um consumidor? É diferente a relação, não é? Olha o que Mateus fala. Jesus na ceia diz assim, porque isso, tomando o cálice, é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. O que Mateus está fazendo aqui é ligando o que Moisés estava fazendo naquele dia com o que Jesus estava fazendo na ceia. É o mesmo sangue. Dá para entender? O sangue da nova aliança, e aqui eu quero resumir isso para vocês. Se a circuncisão hoje na nova aliança ela é representada pelo batismo, e o batismo presbiteriano,
Ele é um batismo por aspersão também. E ao você ser batizado, você tem acesso à mesa da ceia. E por que ser batizado antes de sentar na ceia? Porque um incircunciso não faz parte da aliança. Vocês estão me entendendo a profundidade disso que nós estamos falando aqui? É a circuncisão que dava direito a um homem fazer parte do povo de Deus. E no Novo Testamento é o batismo. Então é o batismo que me dá acesso aos privilégios da aliança da graça, não da salvação, mas da aliança da graça, os benefícios terrenos da aliança da graça, a bênção, a comunhão da igreja, a ceia, poder votar no domingo que vem, na eleição da igreja. Essas são as bênçãos. Mas o sangue da nova aliança, ele está representado no cálice da ceia. Está vendo como tudo estava apontando para Jesus? E o que o Senhor Jesus está falando aqui no texto? Isso é o meu sangue. É o meu sangue. Não é o sangue dos bodes, carneiros, touros que eram derramados no Antigo Testamento. Tudo era sobre o meu sangue. E eu termino aqui lendo para vocês. O Philip Ryken diz o seguinte: a salvação ocorre pela graça por meio da fé, mas nós somos aspergidos. Pois o símbolo externo de pertencermos a Deus pela aliança é o batismo cristão. O batismo é o ato formal por meio do qual nós nos tornamos parte da comunidade da aliança. É o batismo que diz se você faz parte da comunidade da aliança ou não. É isso que ele está falando aqui. E no batismo, somos aspergidos. E o Ryken pergunta, com sangue? Não. Ninguém vai jogar sangue em você. Pois Jesus fez o único sacrifício por nossos pecados, ou seja, com sangue. E ele termina dizendo, nenhum outro sangue pode ser derramado e nenhum outro sangue pode ser aspergido. Mas Deus nos deu a aspersão com a água no batismo, como sinal da sua aliança. A água aspergida sobre as pessoas que são batizadas aqui nessa igreja simbolizam a sua entrada na aliança. Não a sua salvação, a sua entrada na aliança. Amém? Termino dizendo para você as duas coisas que eu disse há pouco. Esse sermão de hoje, ele precisa te trazer duas coisas: segurança e descanso. Segurança e descanso. A salvação, ou o que nos salva, não é o tamanho da minha fé. Entende? Se você estiver caindo de um precipício, presta atenção e eu termino aqui. Você está caindo de um precipício. E aí você vê lá um galho de uma árvore ali seco, na beira do morro. E você se agarrar ali com toda a sua força. Mas se aquele galho for fraco, o que vai acontecer? Você vai cair com toda a sua força. Então não é sobre a sua fé. Mas se você estiver caindo e tiver um tronco, um rebento de Jessé, e você se agarra nele com toda a sua fraqueza, você vai ser sustentado. Porque não é sobre a minha força, não é sobre o tamanho da minha fé, mas é sobre em quem eu tenho me agarrado. E nós temos nos agarrado em Cristo, aquele que se derramou como sacrifício, derramou o seu sangue e hoje está aspergido sobre nós pelas águas do batismo. Amém? Bem-vindo à Aliança da Graça. Que Deus nos abençoe. Se coloque em pé, vamos cantar ao